Fala, galera. Bom, a gente vai dar continuidade então aos circuitos elétricos, ao estudo dos circuitos elétricos, e hoje a gente vai ver a associação de resistores em paralelo. A associação de resistores em paralelo, galera, nada mais é do que uma associação de resistores de maneira que todos eles fiquem ligados diretamente à fonte ao mesmo tempo. Caso aconteça alguma coisa com um deles, como por exemplo queimar ou parar de funcionar, isso não vai atrapalhar o funcionamento dos outros. Se você olhar a figura abaixo, você vai ter um pouco mais de compreensão a respeito do que eu estou falando. Repara que nós temos ali duas lâmpadas e repara que elas estão ligadas diretamente à fonte. Se uma queimar ou parar de funcionar, a outra continuará funcionando normalmente. Na figura ao lado, nós temos três lâmpadas associadas em paralelo e repara que uma delas deixou de funcionar. As outras duas continuaram funcionando normalmente. Por quê? Porque todas elas estão ligadas diretamente à fonte, de maneira que o mau funcionamento de uma não interfere no funcionamento das outras, ok? Essa é a principal característica do circuito em paralelo, uma vantagem do circuito em paralelo. Aqui nós temos duas técnicas para calcular a resistência equivalente do circuito em paralelo. No quadro A, o que nós chamamos de produto pela soma. Se você tiver dois resistores associados em paralelo, você vai fazer o produto do valor desses resistores dividido pela soma dos mesmos. E aí você vai ter o valor da resistência equivalente. No quadro B, você tem a técnica da soma dos inversos. 1 sobre RT, que é a resistência equivalente, é igual a 1 sobre R1, mais 1 sobre R2, mais 1 sobre R3, e assim sucessivamente. Ok? Bom, importante dizer que a técnica do quadro A, do produto pela soma, você só pode calcular de 2 a 2 resistores. Portanto, se você tiver um circuito com 3 resistores em paralelo, você vai ter que calcular a resistência equivalente dos dois primeiros, pegar este resultado e utilizar a equação novamente com o terceiro, para calcular a resistência equivalente do circuito. Então, se você tiver muitos resistores associados, se torna muito trabalhoso. Já no quadro B, não, você consegue colocar todos os resistores dentro da equação. O único problema ali é que você vai trabalhar com uma soma de fração. E aí você tem que relembrar as técnicas das somas de fração, ok? A segunda característica é com relação à corrente elétrica. A corrente elétrica que vai passar por cada um dos resistores no circuito em paralelo, ela pode ou não ter a mesma intensidade. Se os resistores forem iguais, a corrente terá a mesma intensidade. Caso contrário, a intensidade será diferente. Nós temos aqui uma figura que mostra para a gente um circuito em paralelo. Nós temos aqui duas lâmpadas associadas em paralelo e nós temos o caminho da corrente nesse circuito. Então, repara que a corrente parte do polo positivo da pilha, podemos assim dizer, e quando chega num determinado ponto que a gente chama de nó do circuito, essa corrente se divide. Uma parte sobe, vai passar pela lâmpada de cima e uma parte desce. Mais à frente, num outro nó, essa corrente se junta e segue para o polo negativo da pilha. Essa foto é importante porque ela mostra para a gente que num circuito em paralelo, a corrente ela tem caminhos diferentes, ok? Bom, a terceira característica do circuito em paralelo é com relação à tensão dos resistores. Em todo circuito em paralelo, a tensão de cada um dos resistores do circuito ela será igual à tensão da fonte. Então, se você tiver dois resistores 1 e 2, a tensão do resistor 1 será igual à tensão do resistor 2, que será igual à tensão da fonte. Bom, dito isso, nós temos aqui um pequeno exemplo que vamos resolver juntos. Então, acompanha comigo, por favor. O circuito da figura abaixo é alimentado por uma fonte de 12 volts. Sabendo que cada um dos resistores tem resistência de 4 ohms, determine a resistência equivalente, a intensidade da corrente no circuito, a intensidade da corrente em cada resistor e a potência elétrica em cada resistor. Bom, para calcular o item A, resistência equivalente, eu escolhi a técnica do produto pela soma, porque eu só tenho dois resistores. Então, deixa eu colocar aqui uma marcação. Bom, vamos lá. Então, repara,
Cada resistor vale 4 ohms, né? Então, ficou 4 vezes 4, dividido pela soma deles, que é 4 mais 4. 4 vezes 4 é igual a 16, 4 mais 4 é igual a 8, 16 dividido por 8 é igual a 2 ohms. Então, essa é a resistência equivalente desse circuito. No item B, ele pediu para a gente calcular a corrente total do circuito. Bom, a gente vai aplicar a primeira lei de Ohm. U é igual a RI. U é igual a REC, que é a resistência equivalente, vezes I. U é a tensão do circuito, é 12. REC a gente acabou de calcular, vale 2. E I é o que a gente quer, que é a corrente. Então, letra de um lado, número do outro, jogo 2 para baixo do 12. 12 dividido por 2 é igual a 6 amperes. Então, 6 amperes é a corrente total do circuito. No item C, ele pede para a gente a corrente em cada resistor. Então, é importante você lembrar o seguinte, que como o circuito é uma associação em paralelo, a tensão em todos os resistores tem o mesmo valor da fonte, que é 12 volts. Então, vamos lá. Vou aplicar a primeira lei de Ohm, U é igual a RI. Então, aplicado ao resistor 1, U1 é igual a R1 vezes I1. U1 é 12, porque todos os resistores têm o mesmo valor de tensão, 12 volts, estão submetidos à mesma tensão, né? R1 é igual a 4, sobra o I1, que é o que eu quero achar. Então, 12 dividido por 4 é igual a I1, que vai ser igual a 3 amperes. Como os resistores são iguais, como a gente comentou anteriormente, a corrente que passa por eles tem a mesma intensidade. Então, I1 é igual a I2, que é igual a 3 amperes. E para finalizar, a gente tem aqui a potência dissipada em cada resistor. Sabemos o valor da resistência de todos eles, que é 4 amperes, 4 ohms, perdão. A corrente a gente acabou de calcular, é 3 amperes, igual para todos eles. E eu peguei essa fórmula de potência aqui, que a gente viu na aula anterior. P é igual a R vezes I ao quadrado. R vale 4, que é a resistência, né? I vale 3, que é a corrente. Então, ficou 4 vezes 3 ao quadrado, que na verdade é 4 vezes 9, que resultou 36 watts de potência. Bom, gente, como todos os resistores são iguais e a corrente que passa por eles é a mesma, a gente pode concluir que a potência do resistor 1 é igual à potência do resistor 2, que é igual a 36 watts. Então é isso aí, galera. Espero que eu tenha ajudado. Até a próxima etapa. Grande abraço.